A Folha de Londrina possui um parque gráfico que está entre os maiores e melhores do mundo. Hoje você vai conhecer a divisão industrial da Folha. São mais de 30 metros de máquinas que imprimem com alta tecnologia em 4 cores mais de 300 jornais de várias regiões do país, além da própria Folha de Londrina. As rotativas da Folha, em funcionamento, proporcionam um espetáculo incrível. As bobinas de papel, pesando em média 400 quilos, são impressas em alta velocidade. A tecnologia moderna permite à Folha enviar o conteúdo do jornal da redação até a sua unidade industrial através de fibras óticas, eliminando o fotolito. As chapas de impressão são sensibilizadas a laser. Quando você recebe o jornal bem cedo em casa, você não imagina a estrutura que a Folha mantém para que isso aconteça todos os dias. Nós estamos no Parque Gráfico da Folha de Londrina, na unidade industrial do jornal mais lido no Paraná. Aqui ao nosso lado nós temos o Jerônimo Abadia, que é o diretor industrial. Ele está há 13 anos na Folha, veio da Folha de São Paulo, onde ele já era gerente industrial, e trouxe para Londrina todo o seu conhecimento e é o homem que vai nos explicar como é que funciona a rotativa. Ela tem capacidade de rodar em alta velocidade. Então é um complexo onde você tem mais de uma unidade e que ela roda em velocidade. Por isso chama-se rotativa. E a gente percebe então que a bobina é colocada numa dessas unidades e depois ela roda por todas as outras? Passa por todas as outras. Quando você coloca uma bobina numa unidade, se você for fazer cor, ela vai passar por 3 unidades. Hoje só a Folha de Londrina tem essa condição, essa tecnologia de fazer 4 cores com 3 unidades. Então nós temos essa tecnologia nova, onde agrega muito valor e ganho de tempo. Jerônimo, quantas pessoas trabalham para operar esta máquina? Hoje nós temos 14 unidades com 2 dobradeiras, todos com funil duplo, e nós temos 16 impressores. Então nós temos 2 turnos de 8 impressores. E qual que é a capacidade de tiragem dessa rotativa? Essa rotativa ela tem capacidade para fazer 30 mil exemplares por hora. Essa máquina tem que ser lubrificada, tem que ser preparada para cada rodagem? Essa máquina tem que ser feita uma manutenção, tanto preventiva como curativa. Então todos os dias é feita manutenção na máquina, todos os dias. E a gente tem um plano de manutenção de máquina preventiva, um dos melhores do Brasil, que até o Globo, o Estado, Folha de São Paulo, todos eles já procuraram nós aqui, já vieram ver o nosso sistema de manutenção preventiva, que é muito bom. Que graças a Deus nós não temos problema de parar o jornal, ter algum problema com manutenção de máquina. E como é que é a rotina de trabalho aqui no Parque Industrial da Folha, no Parque Gráfico da Folha? Hoje, por exemplo, é sexta-feira, final do dia. Vocês já estão preparando cadernos da edição de domingo? Hoje, na sexta-feira, começa, nesse período das 18 horas, a gente começa a fazer já o jornal para domingo, imprimir um caderno para domingo, imprimimos depois, no final, o jornal para sábado, e depois da meia-noite mais alguns cadernos. E para amanhã, para a edição de domingo, a Folha se preocupa também com o seu cliente, deixando os cadernos, os primeiros cadernos e mais 3 cadernos, no caso Folha 2, Folha Reportagem, Folha Esporte, para trazer notícia quente para o leitor, que eles são impressos aos sábados, depois das 14 horas. Uma curiosidade, Jerônimo, a tinta que a Folha de Londrina usa para fazer o jornal é uma tinta especial, ela não é tóxica. Exatamente. Essa tinta é a tinta de mais baixo ruboff, é uma tinta importada, onde ela é feita à base de óleo de soja limpo, ou seja, o óleo de soja comestível. Onde você pode pegar o jornal, não é tóxico, vai ser menos na tua mão, não vai sujar a tua mesa. Essa é uma preocupação da Folha, e pioneira, e sempre está investindo tecnologia no seu jornal para estar fortalecendo os laços aí com seus parceiros e principalmente com seus clientes. Jerônimo, então aqui está acertando a cor. Val, agora começou o início do processo. A máquina começa a rodar em baixa velocidade e os profissionais começam a fazer o acerto de cores. Ou seja, o casamento das cores, como você vê aqui, estão totalmente fora. Dentro de segundos já vai começar a aparecer todos casados, onde o profissional pega o jornal e começa a fazer o ajuste na unidade. Estamos na boca do forno, aqui você pode ver o jornal está saindo. Do outro lado da parede nós temos a rotativa, como nós já podemos mostrar. E ao nosso lado, o fundador da Folha, João Milanês. João, você se lembra da primeira rotativa da Folha de Londrina? Não, primeiro não era rotativa nada, nós tínhamos uma máquina que imprimia uma página por vez. Hoje nós temos uma máquina que imprime 64 páginas por vez e com 4 cores. Você vê a diferença, uma máquina botava a página assim, ó, uma tirava e colocava outra e tirava.
Eu fiz uma edição de 25 páginas, fizemos 200 mil impressões, levou 3 dias para fazer a impressão de 25 páginas. Hoje nós fazemos de 100 páginas em 3 horas. É uma coisa espetacular, realmente. Eu sempre falo, o Rodrigo, meu filho, disse que eu me emocionei no Cabo da Enxada. Mas é duro de não ficar mais alegre quando vê um monumento desse, que é uma máquina que é igual ao New York Times, igual a qualquer jornal do mundo. Quer dizer, trazer para Londrina, no meio do mato, que não é de hoje, que nós temos. Nós somos o segundo no Brasil que teve offset, primeiro a Folha de São Paulo, depois a Folha de Londrina. No Brasil, hoje nós temos o laser, que você viu, você gravou. Laser foi o primeiro a fazer isso, as máquinas também disquete, uma coisa espetacular, porque hoje, na chamada globalização, ou você faz ou não faz. Você tem que fazer um jornal para circular em Tóquio, como a Folha já circula em Tóquio, embora, sabe que eles vendem a $10 uma Folha em Tóquio. É mesmo? Mas lê no dia amanhã já, chega, domingo já lê o jornal de domingo em Tóquio. É uma coisa espetacular, entendeu? Quer dizer, Facilidade da circulação. Hoje tem o e-mail, você sabe disso, né? Internet, é lógico, né? Mas ainda tem jornal, pessoa que quer ver o jornal. nada supera a emoção de pegar e folhear o jornal, né? Nem tem dúvida, isso é o papel. A Bíblia foi feita de papel e o jornal nunca acabará. Isso o Nizam, o maior publicitário do Brasil, você falou lá em Porto Alegre, quando nós estávamos todos com medo, a internet vai acabar com o jornal, sei o que. A Bíblia foi feita de papel e nada superará o jornal, que é o livro mais barato e é diário. O livro mais barato é o jornal. Se você lê o jornal, até mesmo um campo científico, você vê alguma coisa, mais notícia. Mas o jornal realmente é uma coisa extraordinária. Aliás, tem uma velha frase que ninguém usa: quem não lê o jornal por dia não está em dia com o dia. É uma frase velha, ninguém usou, que é um pouco meia, né? Então, o cidadão que não lê o jornal, só para dar mais um dado que eu já fiz outra vez. No Japão, cada 1.000 japoneses, 584, há 2 anos, hoje até que eu acho que é mais, lê jornal. No Brasil, 45. Então você vê que distância nós temos ainda para alcançar pelo menos 100 por 1.000, que é os países civilizados, Alemanha e Europa, 300. Cada 3 lê um jornal, e nós 45, isso é uma coisa, né? O New York Times, os jornais americanos, desculpa, tem 59 milhões de exemplares diários. Nós temos 6 milhões e pouco. Você vê uma coisa que, né, a nossa população é quase mais da metade da deles, não é isso? Então você vê que o que nós precisamos é leitura, nós precisamos que o povo lê. O japonês, nós gastamos 300, 400 gramas por ano de papel. O japonês gasta 20 quilos de papel por ano. Quer dizer, é o país que é o segundo do mundo, que sofreu na guerra, arrebentaram tudo, não é isso? Que o americano fez guerra, mas fora da casa dele, não é isso? E o japonês tem que fazer na casa dele. Você imagina, coisa espetacular. Por quê? A cultura, o conhecimento, não é cultura de escrever livro, é cultura de cabeça, ter coragem de trabalhar, de animar, de fazer tudo. Então, a Folha de Londrina, que tem 53 anos, eu já disse outras vezes, empresa que completa mais de 50 anos, com o mesmo fundador junto, tem só 3% no mundo, 70 anos, você vê que fragilidade do ser humano. Você tem orgulho dessa máquina funcionando? Ah, nem tem dúvida, lógico, se eu não tiver orgulho, né? Eu não sou sangue frio, eu tenho sangue, né? Não tenha dúvida, eu fico, não é emocionado não, porque é uma realidade, não é isso? Quer dizer, se eu faço um retrospecto da minha vida, por que eu não tenho fossa? Por que eu não tenho desânimo? Porque eu começo a lembrar que eu trabalhei na roça, na enxada, na foice, no machado. Eu até brinco muito que o couro do meu pé, o pé do meu corpo tinha um couro dessa altura, eu pisava em cima de um prego velho e entortava, entendeu? O espinho, quando eu chegava perto do espinho, ficava tremendo, porque eu pisava em cima do espinho, secava todo, né? Então, eu tenho uma vida de progresso espetacular, aquela história que eu digo, conheço Londrina a centímetro, Paraná Palmo, o Brasil a metro e o mundo a quilômetro, né? Quer dizer, eu tive tudo na vida. Se eu tiver que morrer agora, dizer, o que é que você quer? Nada espiritualmente nem materialmente. Agora, se você insistir que eu devo ter alguma coisa, então eu quero um jato igual a Playboy, que é para levar as meninas desfilar, porque se eu não falar em menino, o pessoal me está doido, né? Então tem que falar das meninas. Playboy, um jatinho para mim era ótimo, entendeu? Eu ia daqui a Nova York, ia para Roma, voltava a Paris, mas isso eu não vou querer agora nessa encarnação, talvez na outra.